muito bem-vindos a mais um Imortal Grêmio Copeiro. Estamos recebendo aqui hoje Breno Galante. Um prazer em receber o Breno aí, torcedor aí, assíduo do Atlético aí. Também o pessoal estava falando que não sabia se você estaria por aí, ou se estaria já vindo para Porto Alegre, vai vir para Porto Alegre para esse confronto aí. Obrigado aí, Breno, e com a palavra aí. Tudo bem, Diego? Eu sou setorista do Atlético, né? Sou jornalista, já passei por várias emissoras de rádio, TV aqui. E hoje eu tenho um canal no YouTube, num projeto que a gente tem, que são 5 canais do YouTube que fazem a transmissão simultânea dos jogos, que a gente intitula esse projeto como Hoje Tem Galo. E eu viajo por todo o Brasil acompanhando o Atlético na cobertura dos jogos e inclusive fora também, como eu estive na Libertadores lá no Paraguai. Então, na sexta-feira pela manhã, eu já chego a Porto Alegre para acompanhar a chegada do Atlético, que chega por volta de 12h30 a Porto Alegre. À tarde, o Atlético treina no CT do Internacional, então vou estar lá acompanhando, né? E também a transmissão do jogo, com os bastidores, com imagens do hotel, zona mista, entrevista coletiva com o Filipão. Todo esse trabalho a gente faz, né? Esses bastidores para levar para o torcedor atleticano um pouquinho mais, né? Para ele se aproximar um pouco mais do Atlético. Então, através desse projeto que a gente tem do Hoje Tem Galo no YouTube. Então, final de semana, sábado, à noite, estarei lá na arena para poder acompanhar esse jogo de perto, né? Perfeito. Breno, vou iniciar aqui já falando contigo. Esse confronto é sábado, né? Agora às 9 da noite, né? E o Atlético vem numa fase diferente, né? Eu costumo ver assim, os times estão bem vivendo fases distintas na competição. Eu digo, o Atlético é um time que é muito forte, né? O time em si do Atlético, ele é forte. Ele teve uma troca de treinador de comando há pouco tempo, né? Isso ainda vai demorar um pouquinho mais para engrenar ali. A gente conhece muito bem o trabalho do Filipão aqui, sabe da capacidade dele, né? Que ele, com certeza, com esse grupo do Atlético, ele vai conseguir tirar muita coisa boa daí. A minha pergunta para ti é referente ao Felipão. Como é que está a aceitação dele aí e como é que está a visão do torcedor do Galo aí para o restante do campeonato aí com o Felipão? Cara, o Atlético vive um momento muito difícil, muito complicado no Campeonato Brasileiro, né? Beirando uma crise mesmo, porque o Filipão assumiu o time, são 6 jogos, são 4 empates e 2 derrotas, e o Atlético, que o Filipão assumiu em 4º lugar da competição, está em 12º lugar. Isso tem um peso muito grande para o torcedor que apoiou a vinda do Filipão, né? Mas o que o Filipão fez até agora para o torcedor foi desconstruir o que o Kudê havia feito. O time do Filipão ainda não demonstrou nenhum tipo de padrão tático, o time do Filipão ainda não demonstrou nenhum jogo bom, a verdade é essa. Classificou para as oitavas de final da Libertadores, com um empate com o Libertad lá, mas com um sufoco danado, passou um sufoco tremendo, né? Perdeu pontos para o América, que está na zona de rebaixamento, para o Goiás, que está na zona de rebaixamento. São coisas que realmente incomodam o torcedor. O último jogo agora em Goiânia, na segunda-feira, o Atlético sequer deu um chute a gol contra o Goiás, que é um time que está na zona de rebaixamento. Então, assim, pouco tempo de Filipão, um pouco mais de um mês, mas já se esperava algo diferente, porque o Kudê tinha demonstrado um crescimento do time. O Kudê saiu do Atlético não pelo momento do time dentro de campo, mas por uma situação extra-campo, porque ele estava perdendo jogadores e não havia reposição desses jogadores, né? Perdeu o Natan, zagueiro, perdeu o Alan agora para o Flamengo, e ele queria contratações e a diretoria falou que não teria contratações, e aí acho que entornou um pouco o caldo por ali. O Kudê preferiu sair, porque ele enxergava que esse time do Atlético não conseguiria disputar o título. O elenco do Atlético, para ele, não seria capaz. O Filipão chega com outro discurso, chega apoiando o elenco, falando que nem precisa de reforço, mas, na minha opinião, precisa. E a gente sabe que o Atlético está trabalhando nos bastidores em busca de 2 atacantes, um atacante velocista e um atacante mais de ficar fixo mais na área. Mas a verdade é que a torcida apoiou, a paciência vai diminuindo, e o Filipão ainda não conseguiu encontrar um esquema tático certo. Tudo bem que nesse período também ele perdeu alguns jogadores, né? O Johan, que era titular, lesionado, né? O Zaratio lesionou, agora ele perdeu o Pavão no último jogo,
deve voltar contra o Grêmio agora. Então ele perdeu algumas peças, né? O Mariano suspenso, Batalha suspenso, voltam contra o Grêmio, mas em compensação contra o Grêmio ele não tem o Arana, que foi expulso, não tem o Gemerson também, o Vargas, que fica no banco. Tudo isso que ele está passando, todos os treinadores passam. Isso é a grande verdade. Por isso você tem que ter um elenco capaz de conseguir suprir essas coisas. E o Filipão parece que ainda não conhece muito bem o elenco do Atlético, a ponto de conseguir administrar melhor essa situação. O jogo contra o Goiás, por exemplo, ele deu pela primeira vez uma chance ao Alan Franco, que voltou de um empréstimo do Tadieres da Argentina, colocou o Alan Franco para jogar como um ponta-direita, coisa que ele nunca desempenhou quando estava no Atlético na época de 2021. Então são testes que ele está fazendo, só que aí, ô Diego, a história é que ele não tem tempo para poder testar. O resultado tem que aparecer, e o torcedor começa a pressionar. E a gente percebe, inclusive na última coletiva, que eu fiz uma pergunta a ele, ele não gostou muito, que ele já está sentindo essa pressão de não ter o resultado, de não vir a vitória. E o que se espera no jogo contra o Grêmio é uma mudança de postura, principalmente, porque o time do Atlético não tem desempenhado um futebol que a torcida espera, e pelo investimento que foi feito nesse time, que possui a terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. A questão do Filipão, eu não sei como é vista aí por vocês, né? Ele tem uma ligação muito grande também com o Cruzeiro, né? E eu não sei se isso dificulta mais aí a passagem dele no Galo nesse momento, né? Se isso foi um empecilho até na contratação, que bem que você falou que a torcida abraçou a contratação, né? Gostou da contratação e realmente o Filipão já mostrou que pode muito em outras etapas aí, né? Até com o próprio Atlético Paranaense, né? Conseguiu fazer uma grande campanha lá. Mas aí eu te pergunto, existe esse problema também por causa da passagem dele pelo Cruzeiro? Não, a torcida do Atlético não levou isso em consideração. A passagem dele já tem muito tempo. Ele não foi um cara que ganhou os maiores títulos da história do Cruzeiro, não foi. A identificação que ele tem com o Grêmio, né, é diferente, talvez, se a gente for falar isso. Não tem um impacto tão grande, sabe? O impacto maior hoje é ele não estar dando um resultado, porque ele chegou com toda a pompa de ser um campeão do mundo, um campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, vários títulos, um cara respeitado. E era o que faltava. O Atlético, a direção, imaginava que faltava um cara que sabe lidar com o vestiário. O problema do Kudê foi não lidar com o vestiário. Você chegar numa coletiva, desmerecer o seu grupo, falando que ele não pode conquistar um campeonato, você perde o seu vestiário. E nesse ponto, o Filipão é um cara da família Scolari, aquela coisa, né? O Hulk, né? Foi um dos caras que mais abraçou a vinda do Filipão, porque ele esteve com o Filipão naquela fatídica Copa do Mundo de 2014 aqui. Sim. Né? Então, você ter o seu maior ídolo, um dos líderes do grupo, apoiando a chegada do Filipão, isso tem um peso para os jogadores, para o vestiário, né? Hever, Mariano, os outros líderes do Atlético, todos apoiaram. Então, assim, ele foi muito bem recebido. Essa questão do Cruzeiro não tem peso nenhum, né, no que tange a parte externa dele. O principal problema do Filipão é a parte interna mesmo. Não é relação com torcida, não é relação com nada. É desempenho dos jogadores. O time do Filipão ainda não mostrou uma cara, não mostrou ainda uma reação, um poder de reverter um placar, né, e de buscar uma vitória. A última vitória do Atlético foi no dia 6 de junho. O torcedor do Atlético não está acostumado com isso, né? A última vitória foi contra o Alianza Lima pela Libertadores, em que o Kudê era o treinador do Atlético, né? Então isso tem um peso gigantesco, né? E para quem começou almejando o título brasileiro, hoje isso é praticamente impossível. Mas o Atlético almeja ainda um G4, então o objetivo vai caindo. Mas tem torcedor aqui que já está preocupado em fazer 45 pontos para poder se manter na Série A. Tamanho o desespero pelo futebol apresentado pelo Filipão. É muito pouco pro investimento do Atlético. Sim. E pelo tamanho do Atlético, né? A gente sabe que 45 pontos, eu digo para ti, né, que a gente falava isso exatamente no início do campeonato, que quando foi começar o campeonato. Bom, o Grêmio entra no campeonato para fazer 45 pontos. Por ter vindo de uma Série B, por ter toda aquela
aquela questão de voltar e ter que se adaptar a um grupo completamente novo, né? Então, acredito que esse traçado do Grêmio foi atingido e o Grêmio vai estar seguindo lá em busca de um G6 ali, uma coisa melhor no campeonato, né? E acredito que o Atlético também daqui a pouco vai conseguir chegar tranquilamente mais à frente aí no campeonato, chegar entre as primeiras colocações ali, que é realmente o lugar do Atlético com esse grupo que ele tem. Deixa eu te fazer mais uma perguntinha a respeito de Eduardo Cudê. Ele foi, tu comentou ali que ele não saiu por causa do desempenho, do trabalho dele, né? Porque aqui em Porto Alegre, antes dele ter a passagem por aí, ele teve uma passagem aqui pelo Inter, né? E no Inter foi igual, tá? Porque ele deixa o Inter quando o Inter está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Ele deixa o Inter numas oitavas de final da Libertadores. Então ele tinha um elenco na mão dele, ele tinha a torcida a todo seu favor e ele acabou optando por uma outra etapa na carreira dele ali, né? Que acabou não dando certo lá fora, ele acabou retornando aqui pro Brasil. O que tu me diz? E agora, depois de sair do Galo, ele já retorna aqui pro Internacional novamente. O que tu me diz dessa passagem do Cudê aí por Minas? Cara, quando ele chegou ao Atlético, todo mundo questionou se não aconteceria a mesma coisa que aconteceu no Inter. Isso foi questionado aqui. E até porque o diretor de futebol do Inter naquela época é o Rodrigo Caetano, que é diretor de futebol do Atlético. E aí você vai conversando sobre bastidores, depois do acontecido, você vai ficar sabendo. O Rodrigo alertou a diretoria do Atlético. Ele disse, é um bom treinador, mas ele tem um comportamento, uma coisa que às vezes é difícil de controlá-lo. Vamos pagar pelo risco ou não? A diretoria resolveu pagar pelo risco. O Rodrigo tentou todas as formas. Às vésperas da final do Campeonato Mineiro, antes sequer de começar o Brasileiro, ele deu uma declaração bombástica, jogou tudo no ventilador, aquela coisa toda, e disse que só não sairia porque tinha uma multa. E realmente o Atlético não o demitiu porque ele tinha uma multa de 26 milhões pela saída dele. O Atlético não o demitiu, ele foi campeão mineiro. O Atlético segurou ali, ele pediu uma desculpa, veio a público, uma coletiva, pediu desculpa, que exagerou e tal, porque torcedores xingaram ele, jogaram cerveja nele quando ele estava saindo do campo, porque o desempenho não era bom, mas o time estava começando a se acertar. Mas ele estava perdendo jogadores e ele exigia contratações. E ele veio a público falar isso. Olha, eu pedi o Gilberto, lateral que estava no Benfica, eu pedi zagueiro que está na Europa e tal, e eu não estou conseguindo, não estão trazendo, a situação não dá. A diretoria não gostou disso. Isso se resolve internamente. Isso, uma situação interna. E ele disse que tinham prometido para ele que não tinham cumprido nada que prometeram a ele. Então isso pegou muito mal para a diretoria. Uma parte da diretoria acatou o pedido de desculpa dele e outra não engoliu. E aí foi se levando a situação, né? E aí, quando ele é comunicado, às vésperas do jogo contra o Bragantino, que o Atlético empata em 1-1 no Mineirão, que ele vai perder o Natan e o Alan, que eles estavam vendidos, o Natan para o México e o Alan para o Flamengo, e ele questiona quem vem, e a diretoria fala ninguém, aí ele estourou de vez ali. E aí foi pro jogo contra o Bragantino, o time empata no Mineirão, não jogou mal, mas empatou. E aí quando ele sai, de novo a torcida joga coisas nele, reclama com ele. Aí para ele foi o estupim ali, ele no vestiário, ele se despediu, ele se exaltou, o Rodrigo Caetano tomou frente e eles bateram de frente, a coisa quase saiu em pancadaria no vestiário, tiveram que separar, né? E aí até um fato que já mostra que o Rodrigo, por isso ele tinha algumas reticências em relação a ele, e acabou que o Cudê sai do Atlético com um relacionamento totalmente desfeito com o Rodrigo Caetano, né? E deixa no Atlético... Pela segunda vez. Só que dessa vez mais grave, né? Porque chegou num ponto que poderia ter acontecido um contato físico, inclusive. Sim. Só que eu acho que agora... O que o Cudê deixou de legado no Atlético? Talvez... A gente pode dizer a contratação do Batalha, que foi um volante indicado por ele, que chegou e hoje é titular do Atlético, talvez, e ter tentado criar uma maneira do Atlético jogar que começou a poder dar resultado, mas foi desfeita pela falta de paciência dele, ou comportamento, e aí é uma questão dele, né? Ele sabe o que prometeram a ele, o que fizeram com que ele viesse até aqui, e ele ficou decepcionado. Isso é entre ele e a diretoria. Mas o fato é que
ele também mudou um pouco da característica do elenco do Atlético, que é onde eu acho que o Atlético errou. Eu já falei isso com alguns diretores do Atlético. O Atlético montou um elenco de acordo com o que o Cudê quis, liberou alguns jogadores porque o Cudê não gosta de jogar com velocista pela beirada, e agora o Atlético sente falta desse tipo de jogador. Por quê? Porque liberou, o Cudê falou que podia liberar, liberou o Keno para o Fluminense, né, que era um jogador de velocidade, né? Liberou alguns jogadores que eram importantes, né? Hoje o Sacha está lá no Bragantino, sendo um jogador que é referência no Bragantino, apesar que aqui ele estava no banco, mas enfim. E o Filipão chega e não encontra jogadores com características diferentes no seu elenco. Contra o Goiás, o Pavão não jogou. Ele não tinha um jogador para colocar de velocidade, de extremo, não tinha. Então o Atlético ainda tem um problema de não ter o dinheiro para contratar e de não ter um elenco com jogadores com características diferenciadas. Está em busca no mercado de 2 jogadores, 2 atacantes, mas em busca daquela famosa oportunidade de mercado. Aquele jogador que pode assinar um contrato, já sair sem ter que pagar pela compra do jogador, né, só entre luvas e salário ali. E o Filipão está aí com esse problema na mão, viu, Diego? Porque a percepção que eu tenho é que ele chegou para o Atlético achando que ia ser muito fácil resolver o problema. Eu tenho jogadores experientes e tal, é só chegar, converso com o Hulk, converso com o Edenilson, converso com o Patrick, e vou montar e eu conversando, esse time vai jogar. Porque no papel ele é bom. Mas não tá adiantando, não tá funcionando ainda não. Daqui a pouco ele não tem todas as peças que ele precisa para montar o time que ele tem na cabeça dele, né? Pode ser isso. Daqui a pouco ele não tem tempo, Diego, porque o campeonato tá acabando. Também, vai tudo muito rápido, né? E agora tem em seguida, pela Libertadores, uns confrontos aí bem agitados contra o Flamengo, né? O Atlético contra o Palmeiras. O Palmeiras tem uma pedreira, porque o Atlético pega o Grêmio fora de casa, pega depois o Flamengo em casa, aí ele joga o primeiro jogo da Libertadores contra o Palmeiras no Mineirão, depois ele pega São Paulo no Morumbi e o Palmeiras fora de casa, segundo jogo da Libertadores. São 5 jogos dificílimos e que a torcida hoje encara da seguinte maneira: se não mudar o futebol que tá jogando hoje, vai perder os 5. Se o Filipão não fizer algo diferente no jogo contra o Grêmio, se fizer o que tá fazendo até agora, vai perder pro Grêmio. E não vai perder de jogo apertado, não, vai perder de 3. Vai ficar fácil pro Grêmio. Então, a expectativa é que esses 4 dias que o time tem para treinar, com a volta do Pavon, volta do Mariano, volta do Batalha, que ele talvez mude o esquema e coloque 2 volantes, que é o que ele fez no último jogo contra o Goiás. Mas aí, contra o Goiás, você precisava de atacar, porque era um time de rebaixamento. Exatamente. Contra o Grêmio é ok você colocar 2 volantes. É muito difícil ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Coloca 2 volantes, segura, de repente, numa bola você mata o jogo, ok, é o que se espera. Agora tem que mudar também a postura de alguns jogadores que ainda não estão entregando, né? Eu acho exatamente isso que você estava falando agora, tá? A gente tem um problema aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, falando de Grêmio e de Inter, né? Os dois têm esse mesmo problema, que a gente não ganha o brasileiro há muito tempo, né? A mesma coisa que acontecia com o Atlético até ganhar agora o brasileiro novamente. A gente acaba tendo partidas como a casa do Goiás, né? Que Grêmio e Inter acabam pegando esses jogos e jogando com um time misto, time reserva, porque ali na frente tem um jogo importante contra o Atlético, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, e daí eles largam aqueles 3 pontos de mão para disputar aqueles 3 pontos contra o Flamengo, contra o Atlético, né, contra os times lá da parte de cima da tabela, e acabam não ganhando nenhum jogo nem o outro. E daí isso faz cada vez distanciando mais os times aqui de um título brasileiro, né? Já chegaram perto ali, né, como vice-campeões em algumas oportunidades, mas focar assim 100% acabam não focando mesmo e acabam entregando para os times pequenos, assim, os times que brigam pro rebaixamento, a chance de ser campeão. Breno, sobre a SAF do Atlético, hoje eu vi que tá acontecendo uma votação aí referente à SAF, e isso é uma coisa que eu também acho que o Atlético tem uma outra característica nessa questão da SAF, né? Porque a gente geralmente vê o quê? Os times que têm problemas em campo e fora de campo, né? Tentando pegar e resolver esses problemas com uma SAF, né? Foi o caso do Botafogo, que tinha problemas
seríssimos financeiros, o caso do Vasco também, o Curitiba agora também está entrando com uma SAF, então os times que estão lá mais pela parte de baixo, né? O Cruzeiro que passou por um perrengue terrível, 3 anos em Série B, também acabou nessa função de SAF. O Galo é um time que tem grandes jogadores, vem de boas temporadas com títulos e construção do estádio agora aqui em agosto vai ser inaugurado. E também passa por alguns apertos financeiros, mas aparentemente a parte financeira não afeta tanto o campo. Começou a afetar um pouco agora ali essa questão dos resultados não estarem vindo. O que tu me diz sobre essa? Tu é a favor da SAF? Tu é contra? Vejo muita gente aí botando faixas na cidade hoje aí a favor da SAF. O que tu me diz sobre a SAF? Na verdade, ontem teve um protesto dos torcedores na porta da sede, teve várias faixas contra a SAF. E hoje apareceram a favor da SAF. Olha, o que eu penso a respeito disso ainda é uma situação que o Atlético não tem outra saída a não ser a SAF. O que me preocupa muito é você chegar no momento em que a diretoria fala ou é isso ou é isso. Eu acho que quando você não tem uma maneira de decidir por outra coisa, para você comparar, isso me preocupa muito, porque você já chegou numa situação de fim de poço, né? E isso me preocupa. Por que me preocupa? Porque às vezes é através de uma situação como essa que algumas pessoas podem ser oportunistas e ganharem em cima disso. Ok? Você não tem outra saída, você está ali precisando de vender seu apartamento, você não tem outra saída, seu apartamento vale 100, mas você está precisando, eu falo, beleza, Diego, eu compro por 50, porque eu sei que se você não vender, você vai morrer com ele, você precisa do dinheiro. Isso me preocupa. Agora, o Atlético adiou-se essa questão da votação, que estava previsto o Atlético virar SAF em janeiro, depois virou março, depois virou junho, e agora a votação hoje, no final de julho, porque o Atlético ficou negociando com alguns investidores, Peter Greaves, que já tinha paquerado a SAF do Botafogo, e tudo tratado com muito sigilo, a gente não sabia de nada, a imprensa não podia saber, tinha cláusulas de confidencialidade e tal, e de repente esse cara dá para trás. Um mês atrás esse cara deu para trás, não vem, e aí monta-se que a SAF vai ser uma SAF voltada para a compra de atleticanos. Os 4 R's que estão no comando do Atlético, ajudando o Atlético a gerir junto com o presidente desde 2020. E aí mudou toda a concepção. O modelo é totalmente diferente dos modelos de Botafogo, de Vasco, de Cruzeiro. É um modelo diferente, em que 75% será comprado pelos empresários através de uma holding e 2 grupos de investidores. 25% fica para a associação do Atlético. Mas tem várias questões que não estão muito claras para o torcedor e para os conselheiros também. Vai ser aprovada? Vai ser aprovada. Isso aí eu não tenho dúvida, até porque, infelizmente, o conselho do Atlético é um conselho que não participa muito. Eu acho que isso é até uma tendência da maioria dos clubes, né? O Atlético tem 400 se eu não me engano, são 409 conselheiros e precisa de 273 votos. Ele vai ter, mas a maioria vai votar até sem saber o porquê. Muito pelo eu gosto do fulano, eu gosto do ciclano, eu gosto daquela coisa, porque o entendimento mesmo, a gente sabe que ninguém tem, todo mundo tem várias dúvidas em relação a isso. Eu sou a favor de que se transforme em SAF, porque é a única saída, ok, mas que tivesse mais tempo para se esclarecer vários pontos. Quando começou a história da SAF, diziam que haveria um investimento no Atlético para sanar todas as dívidas do Atlético, e aí investiria-se para ter um time que teria competitividade, um time que brigaria com o Flamengo, com o Palmeiras, e com o estádio funcionando, o novo estádio e tudo mais, criaria-se receita, com essa receita reverteria para o clube, reverteria para o time, claro, eles tirariam aquela parte de lucro que todo mundo quer ter, o dono quer ter, mas não é isso que está acontecendo agora. O Atlético vai ter um aporte e vai sobrar 600 milhões para pagar as dívidas, que não paga a dívida toda. O Atlético ainda vai ficar pelo menos 2 anos aí para poder pagar. Os 600 que vão entrar, vão negociar com bancos, com outras pessoas, para poder fazer esses 600 se multiplicar um pouco mais, mas não paga toda a dívida. Que então, vai bater alguma coisa em juros ali apenas? Sim, a principal é os juros bancários, mas ainda vai sobrar, pelo menos por mais 2 anos aí. Então são vários detalhes que não estavam tão claros. Não tem desconfiança nenhuma em relação às pessoas que vão pegar a SAF do Atlético, mas só acho que
Por que não dar mais tempo para todo mundo entender, questionar? Tem muitos questionamentos que a gente não tem a resposta. E ontem, alguns documentos foram entregues ontem aos conselheiros para eles analisarem para votar hoje, sabe? Então, assim, e detalhe, eu não sou da área contábil, eu não sou dessa área, né? E os conselheiros muito menos. Será que em um dia eles vão conseguir ter total clareza em relação a isso? Mas foi tocado dessa maneira, vai ser aprovado. Só espero que, para o bem do Atlético, que o Atlético esteja em primeiro lugar, acima de vaidades, acima de interesses pessoais, e que eles realmente façam tudo que eles estão pregando, que é sanar um pouco o time, que o time vai continuar competitivo e tudo mais, e que eles, como atleticanos, vão gerir pensando sempre para o bem da torcida e do futebol. Isso é o que eu espero. Mas ainda tem muitos pontos que são meio obscuros para o torcedor e para a imprensa. Sim. Eu falo essa questão da SAF ali também, porque assim, eu vendo hoje o Atlético vindo nesse novo caminho que ele tá tendo, um caminho de um estádio novo, que vai trazer muito valores para agregar ali para o Atlético também, né? Tem muito dinheiro entrando com um estádio novo, com tudo isso. Eu fico um pouco assustado, mais por causa do tamanho da dívida mesmo, então, que o Atlético vai acabar se tocando na parte da SAF, porque de repente a longo prazo conseguiria resolver esse problema, né, com a chegada do estádio, daqui a pouco ganhando uma Copa do Brasil, chegando mais em Libertadores aí também. Isso futuramente poderia sim sanar a dívida do Galo, acredito eu, só que é a longo prazo, né? O problema é o tempo para poder fazer a quitação dessas dívidas, né? Projeção aí, Breno, projeção para Brasileiro e Libertadores aí, o que o Galo enxerga aí? Tu acha que o Felipão, em caso de uma derrota aqui, ele já corre risco de sair do Galo? Já tem um plano B? Se fala alguma coisa internamente disso aí no Galo? Cara, o Atlético teve muito problema, já tem problema há vários anos, desde quando veio o Sampaoli para o Atlético em 2020, de conseguir o técnico que ele quer. O Sampaoli veio, mas não era o Sampaoli, era o Jorge Jesus. Sim. Aí começa. Aí depois o Atlético tentou vários treinadores e é sempre não, veio o Cuca. O Cuca sai e vem o Turco, mas o Turco não era o primeiro nome. Tinha Vojvoda, tinha vários treinadores estrangeiros, portugueses, e aí vem o Turco. Aí depois sai o Turco, volta o Cuca, porque não tinha quem, foram desesperados atrás do Cuca. O Cuca falou que queria descansar e ele volta, e aí não resolve o problema. Aí sai o Cuca, vem o Kudê. O Kudê não era o primeiro nome da lista. Tinha vários na frente dele. Jorge Jesus de novo estava na frente. Tinha vários treinadores portugueses que sempre surge o nome. O Atlético conversa com vários e não. Vem o Kudê. O Kudê sai. Se o Kudê tivesse saído, como eu disse, nas vésperas da final do Mineiro ali, se não ficou por causa da multa, já estava tudo certo com o Dorival assumiria o Atlético. Só que aí o Kudê exigiu a questão da multa. O Atlético não vou pagar essa multa, então continuamos com o Kudê. Perdeu a oportunidade do Dorival, que foi para São Paulo. Agora, quando sai o Kudê, o Atlético se viu numa situação complicadíssima. Foi atrás do Bruno Lage. E o Bruno Lage, né, já estava meio que apalavrado com algum clube, não sei o quê, parará. Aí soltou-se na imprensa que ele falou que não queria voltar para o Brasil, que era muito perigoso, a família não queria, mas foi para o Rio de Janeiro. É mais perigoso do que Belo Horizonte. Mas aí, segundo a diretoria, não é esse o caso, é que o Bruno, o empresário dele já tinha dito que ele já estava apalavrado com o clube. Possivelmente não era o Botafogo, porque teve uma distância muito grande da conversa do Atlético para o Botafogo. Mas enfim, não conseguiu o plano A também, que era o Bruno Lage. E aí, de repente, surge o nome do Filipão, porque era um nome muito forte, e um nome de vestiário, um nome que poderia, né, resolver o problema e não ia ser questionado como foi o Turco, o Kudê, que é um cara que tem vários títulos. O Kudê chegou aqui, o questionamento maior era, nunca ganhou um clássico contra o Grêmio. E se ele ficou, não foi campeão por onde passou, não foi campeão gaúcho, isso foi jogado na cara dele em todas as coletivas. Eu me lembro muito bem, quando ele ganhou o clássico lá contra o Cruzeiro,
Eu cheguei e brinquei com ele quando ele passou no corredor, agora eu falei, você tá mais tranquilo, né? Agora é uma coisa a menos para te cobrar. Porque era isso, o torcedor tinha isso. Né? Com o Filipão não tem. Agora, não acho que ele, se perder pro Grêmio, vai cair? Não. Por quê? Porque o principal objetivo do Atlético é a Libertadores. O Atlético entende que o Filipão tá preparando o time, tem que ter tempo, tá conseguindo. O ambiente, todo mundo fala que é muito bom, que o Filipão tá conseguindo conquistar o grupo, que ótimo. Agora, perder pro Palmeiras e sair pro Palmeiras daqui a 2 semanas, no dia 10 de agosto, lá, dia 9 é o jogo, se ele não conseguir resultado de sair lá, aí, meu amigo, porque aí o ano acabou pro Atlético, Diego. Porque hoje o Atlético ainda tem uma expectativa de que, ó, vamos tentar o G4. Mas o principal são 2 jogos contra o Palmeiras. Mata-mata. Mata-mata pode acontecer qualquer coisa. Pode chegar aqui no Mineirão, Caldeirão, Palmeiras ir mal numa noite ruim, a gente faz 2-0, vai para lá fechadinho, empata 0-0, estamos classificados. Pode acontecer. O Atlético saiu pro Palmeiras em 2021 e 2022, o Atlético não perdeu pro Palmeiras. Ele saiu pela regra anterior do gol na casa do adversário, depois ele saiu por pênaltis ano passado, né? E em todos os 4 jogos o Atlético jogou melhor que o Palmeiras os 4 jogos. Então, existe sim essa confiança de que pode tirar o Palmeiras. Agora, o momento do Palmeiras é melhor do que o do Atlético? Claro. O Palmeiras é favorito? Claro. Mas aí entra aquela coisa. É o Filipão, é um jogo de mata-mata, é um cara experiente, o elenco pode crescer nesse jogo. Então, até aí, ele tem crédito, sabe, Diego? Agora, se ele sai da Libertadores, aí o quê? Não temos Libertadores. Vamos disputar um Campeonato Brasileiro, que nós vamos estar lá pro meio de baixo da tabela. Pô, aí, cara, até por questão de custo e tudo mais, aí eu acho que eles vão acabar, se isso vier a acontecer, aí eles tiram o Filipão, chamam o Lucas Gonçalves, que é filho do Otacílio Gonçalves, que você conhece muito bem, treinador Sim. que treinou aí e tal, já treinou o Atlético também. Chama o Lucas Gonçalves, que é auxiliar permanente do Atlético, e fala, Lucas, assume aqui, vai até o final do ano. Eu acho que vai ser por aí. O time pro Filipão é essa questão de Libertadores. Perfeito, então. Perfeito, Breno. Breno, queria aproveitar aqui e agradecer, tá? A tua presença aqui, foi muito bom poder falar um pouquinho. Mas antes de você me agradecer, você não pode só olhar ao meu lado. Agora você vai me ajudar para eu poder ter um embasamento aqui para minha turma aqui das minhas lives do canal Breno Galante, para eu poder falar do Grêmio. O que você me fala do Grêmio que vai enfrentar o Atlético no sábado? O Grêmio que vai enfrentar o Atlético, ele é um Grêmio que a torcida, na verdade, tá entendendo jogo a jogo, tá? Porque assim, o Grêmio chegou nesse brasileiro e aparentemente a gente ia brigar ali para ficar entre os 6 primeiros. Daí, com um jogo a menos hoje aí, a gente pode ter a chance de estar em segundo lugar atrás apenas desse fantástico Botafogo aí que apareceu esse ano, né? Que ganha de todo mundo em qualquer lugar, né? Ganha do Palmeiras fora de casa, ganhou do Grêmio aqui na Arena. Então ele sai de casa e joga como se estivesse jogando em casa, né? A gente não sabe se vai conseguir manter isso durante o campeonato todo, mas o Grêmio, ele começou patinando muito ali, né? Começou patinando em alguns jogos contra o Fortaleza em casa, teve alguns jogos que não foi muito bem, o time ainda estava tentando encaixar. A gente tem um jogador que é um extra classe, que é o Suárez, mas de meia hora vem a notícia que ele está indo embora, que ele vai para os Estados Unidos, que ele vai jogar com o Messi, e a gente está aqui, a gente escuta a notícia vir da Argentina falando que ele vai embora, do Uruguai falando que ele vai embora, dos Estados Unidos falando que ele vai embora, e dele a gente não escuta nada, isso que nos deixa mais preocupado, assim. Então a história da dor do joelho não procede? Pois então, a gente está aqui vendo o tempo todo e a gente não sabe porque ele não fala nada. Ele dizia que apareceu realmente essa questão do joelho dele, que estava com problema, que ele iria se aposentar, ele ia largar o futebol, e a gente, né, numa tristeza que, o cara num momento que ele vem fazendo o que ele vem fazendo nos jogos do Grêmio, né, ele é um cara que ele participa de lance para gol ou fazendo gol em todas as partidas, vinha jogando os 90 minutos em todos os jogos, e daí do nada disse que tem um problema no joelho. Ok, um problema no joelho acontece, de repente não era de uma hora para outra, mas já vinha sentindo há algum tempo.
Apareceu uma entrevista do presidente aqui também falando sobre o joelho dele, né, que realmente estavam falando até em implante no joelho dele ali, que era gravíssimo realmente o que estava acontecendo, mas acabou que ele continuou jogando depois disso, fez um gol lá, saiu falando que o pessoal tava maluco, que tava todo mundo louco, e a gente, então não tem nada acontecendo. Mas rodada após rodada vem acontecendo de ele fazendo aquelas caras de dor dele durante o jogo, ele jogando bem os jogos e sai de campo como ele entra, mudo, né? Entra mudo, sai calado e ninguém tem uma resposta de nada sobre isso, né? Mas e a gente fica preocupado porque tirando o Soares do Grêmio, o Grêmio tem uma decadência muito grande. O grupo melhorou muito do ano passado para cá, mas o grupo do ano passado era um grupo de Série B que penou jogando a Série B, empatou muito, jogou muito mal a Série B, os jogos eram sofríveis de ver. Esse ano o Grêmio, com um grupo melhor, né, servindo mais ali o Soares, está conseguindo ir longe, aí, chegando no mais uma semifinal de Copa do Brasil e mais uma e entre os primeiros do brasileiro ali. Esperamos manter isso, né? Mas podemos ter uma estreia amanhã aí também do YouTube ali, né? Tá para estrear aí. Vamos ver se já tá tudo certinho no bid lá para ele poder estrear. O Grêmio continua à procura de um ponta ali. O Michael é sempre citado, mas também não tem muita evolução. Agora o futebol árabe lá não quer liberar ninguém, né? Porque eles estão com dinheiro lá, eles só querem contratar, não estão liberando muito. E a gente está aqui nessa espera aí para ver se o time continua engrenando, né? Se a gente consegue chegar nessa Copa do Brasil e se manter entre os primeiros ali no Brasileiro. E o Natan? Gosto muito do Natan, meu amigo. Natan pescador, pai dele também, gente finíssima. O Natan, ele chegou aqui e ele, logo nas primeiras partidas que ele entrou, assim, ele entrou muito bem. Só que ele acabou não tendo muita chance ali, sempre ficha 1 ali do Renato, sempre entrava era o Vina. E a gente sabe quando o Renato gosta de um ali, ele entra com ele o jogo todo. Se puder tirar 2, 3 e botar só ele bota, né? Então ele sempre botava o Vina, ficha 1 dele. Um jogo ou outro entrava o Natan, nunca comprometeu assim também, mas não conseguiu se firmar ainda, né, entre os titulares ali ou ser o 12º jogador do Renato. Agora saiu o Vina aí, a gente pode esperar que abra mais espaço para os outros jogadores aí. Mas o grupo do Grêmio tá bem. O grupo do Grêmio tá bem, tentando manter esse ano aí para no ano que vem. Esse ano a gente não pensava nem tanto em títulos, a gente pensava em vir se manter, poder fazer um bom campeonato, tanto brasileiro quanto Copa do Brasil aí, para poder ano que vem sim, com uma tranquilidade maior, com os cofres do clube mais respirando um pouco mais, conseguir fazer investimentos melhores aí. Legal, vamos ter um bom jogo, espero. Vamos ter um bom jogo, sim. Tá, valeu, meu amigo. Mais uma vez aí te agradeço, quero agradecer aí ao pessoal do Atlético aí pelos contatos aí. Falei com a Adriana Spinelli gentilmente passou o contato do Fabrício Almeida ali, que também me encaminhou para poder chegar até você aí. Agradeço mais uma vez, um bom jogo para vocês, uma boa viagem aí para Porto Alegre, espero que sejam bem recebidos aí. E tudo de bom, vamos lá para o restante da temporada aí. Não vou desejar sorte no próximo jogo, vou desejar sorte pro restante da temporada aí, pra gente poder se encontrar mais em outras competições aí. Valeu, Diego. Obrigado, um abraço aí para você. Precisando, ter uma disposição aqui. Tá bom, Breno. Valeu, um abraço.